Olá você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do Laboratório de Bioativos. Eu sou a Édira, professora titular da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, professora também do Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição e responsável pelo Laboratório de Bioativos. Aqui nesse nosso canal você encontra várias sessões que abordam temas diferentes desta grande área de alimentos e nutrição. Especificamente nesta sessão de análise de alimentos, nós estamos apresentando aqui um conteúdo similar ao conteúdo que é abordado na disciplina obrigatória do curso de graduação em nutrição, que é a disciplina de bromatologia pela qual eu sou responsável. Como você sabe, nós estamos aqui sempre mencionando que uma boa vantagem desse nosso bate-papo aqui é que você tem a oportunidade de se preparar para essa aula. Então, na aula de hoje, que nós vamos abordar o controle de qualidade de carnes e derivados, e que você pode encontrar o conteúdo teórico dessa aula no nosso livro Análise de Alimentos, uma visão química da nutrição, que você encontra no site www.unirio.br/análise de alimentos, de forma gratuita. A gente sempre vem mencionando que é bem legal a gente poder se preparar para receber o conteúdo da aula, porque no dia a dia, na nossa sala de aula, a gente chega de uma aula de outra e às vezes não chega totalmente. Aqui não, aqui você pode sentar, organizar sua mesa, preparar o seu caderno para fazer as suas anotações, parar a hora que você quiser, dar sequência a hora que você quiser e também se preparar de uma forma de estar mais tranquilo para receber os conhecimentos. E uma maneira que a gente vem fazendo isso, que eu gosto muito, é através da música. Então hoje eu selecionei uma música para vocês, que eu espero que vocês gostem, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais e a gente volta para dar continuidade na nossa aula, ok? Então aproveitem a música.
Digamos que nessa aula de hoje, na aula passada, eu trouxe uma música para, assim, bem da raiz, assim, para tocar bem profundamente, para que a gente possa refletir de uma forma um pouco mais ampla a respeito do que nós vamos conversar aqui. Então vamos lá? Muito bem. Nós vamos falar, conforme já foi mencionado inicialmente, sobre o controle de qualidade de carnes e derivados. A gente sempre vem conversando a respeito assim, a maneira como eu acho interessante para que a gente aborde o controle de qualidade de um alimento. A primeira questão, o primeiro caminho é a gente conhecer um pouco mais esse alimento. Então, efetivamente, nós podemos associar as carnes e os derivados numa perspectiva como matéria-prima propriamente dita, onde vocês estão vendo aqui pedaços, né, de carnes in natura, como também produtos já processados, tendo utilizado como base esta matéria-prima específica. Bom, essa matéria-prima propriamente dita. Essa matéria-prima que nós estamos falando do quê? Nós estamos falando dos músculos que nos são fornecidos pelos animais, onde nós, na nossa cultura, consumimos em larga escala a carne oriunda do boi, mas também de aves, frango e porco também, mas nós vamos daqui, quer dizer, nós não vamos dar um foco específico como a carne, mas de uma maneira geral as carnes vermelhas. Bom, se eu estou olhando aqui que o animal é o fornecedor desta matéria-prima, obviamente, para ele fornecer, e eu estou falando dos músculos que fazem parte da estrutura desse animal, certamente que a maneira como eu vou ter essa matéria-prima disponível é a partir do abate desse animal. Então, quando a gente fala de controle de qualidade de carnes, a gente, e derivados, mas pensando na matéria-prima carne, a gente sempre vai estar observando a forma do abate, ou seja, o processo do abate do animal, como é que isso vai impactar na qualidade da carne. Efetivamente, quem acaba trabalhando com isso, especificamente, são os veterinários, e vocês que tiverem interesse em conhecer um pouco mais a fundo sobre o assunto, vocês vão ver que existem diversos trabalhos publicados justamente mostrando formas de abate distinto para que você tenha uma qualidade melhor da carne. E quando a gente está falando assim da perspectiva do abate, o que a gente está querendo é que esta carne pós-abate chegue para nós com uma característica exatamente após o abate, digamos assim, e que não chegue a uma situação que é o rigor mortis, quando a gente tem um rompimento de atividade respiratória de um animal. Então, o controle de qualidade em si, ele vai estar visando retardar este processo de rigor mortis. Obviamente que vocês estão vendo aqui situações muito distintas, porque quando a gente faz o abate do animal, a gente tira, a gente já separa, né, a musculatura que vai ser a matéria-prima que nós temos interesse em utilizar, e quando a gente está apresentando esse quadro do rigor mortis, a gente já está apresentando de um animal inteiro, né? Sem ter sido feito um tipo de separação, ou abate, ou como é que se chama aí na anatomia, que a gente uma dissecação desse animal, não é nesse sentido. Mas a ideia é que vocês observem que
realmente o que a gente vai buscar, e a grande preocupação com esta matéria-prima é que aquela estrutura muscular ela não chegue na condição de rigor mortis. E como isso daí acontece? Bom, aí a gente lembrando aqui um pouco de um processo fisiológico, aonde a gente sabe que o organismo, ele, a partir da glicólise, ele pode utilizar o piruvato que é produzido, ele pode utilizar tanto para uma via aeróbica com a presença de oxigênio e aí seguir um caminho e essa utilização para os processos respiratórios, com a ausência de oxigênio ou pouca quantidade de oxigênio, seguir um caminho de anaerobiose. E nesse caminho de anaerobiose, esse piruvato ser transformado em lactato ou etanol por processos fermentativos, uma fermentação lática ou uma fermentação alcoólica. Muito bem. E aí, onde é que isso daqui impacta o que isso tem a ver com o rigor mortis, como a gente estava falando? O que tem a ver é que nós estamos aqui mostrando para vocês duas condições aonde um animal passa. Na verdade, todos nós passamos, o ser animal passa. Ele tem todo o mecanismo de respiração aeróbica, enquanto ele está tendo as trocas de gases e efetivamente está vivo. Ele pode entrar em anaerobiose em condições específicas de estresse ou de fadiga muscular, que pode levar à anaerobiose, e obviamente que o abate vai cessar o processo de respiração aeróbica porque vai haver a redução da oxigenação e, consequentemente, a via metabólica seguir por um processo fermentativo lático. E o que isso aqui tem a ver com o que nós estamos falando? Isso aqui tem a ver porque esse processo de abate do animal, o que ele vai... Assim, no abate do animal, o que a gente vai estar promovendo naquelas circunstâncias é criar um ambiente de anaerobiose, e neste ambiente de anaerobiose nós vamos estar promovendo um processo fermentativo lático. E isso vai impactar significativamente na estrutura da carne, em função de alterações de pH e também de redução na produção de energia, e este impacto na estrutura da carne vai estar associado ao processo de contração muscular. Ou seja, ele vai estar associado, assim, esse controle, né, desses mecanismos, ele vai levar ao rigor mortis. Ou seja, quando a gente tem o abate a gente vai estar reduzindo a fonte de oxigênio, consequentemente, o organismo vai entrar em anaerobiose, vai promover a fermentação lática, vai levar às alterações fisiológicas no meio, que vai promover uma contração muscular irreversível, que é a característica do rigor mortis. E durante todo esse processo de abate, e até esse tempo do abate até o rigor mortis, o que a gente faz no controle de qualidade desta matéria-prima é evitar esta contração muscular, evitar este rigor mortis. Então, para que a gente lembre aqui o processo, assim, a estrutura muscular, o que a gente tem aqui? A gente tem que na fibra muscular há uma movimentação dos filamentos de miosina e de actina, e esta movimentação envolve uma série de fatores fisiológicos que vão estar associados à produção de energia, à liberação de energia, glicólise, etc. e tal, processo respiratório, etc. e tal. Nesse movimento que nós estamos observando ali das fibras musculares,
quando ocorre uma estrutura de tal maneira que você vai impedir esse deslizamento, né, pela não produção de energia, você vai impedindo esse deslizamento do vai e vem da estrutura molecular, você vai acabar provocando uma organização dessa estrutura molecular de tal maneira que ela se organize e não, assim, se organize de tal forma de contração, de interação intraestrutural das suas fibras musculares e você não consegue reverter esse processo. Bom, quem está envolvido nessa história? Quem está envolvido nessa história são esses filamentos de actina, de miosina e também a troponina, controlado por um potencial iônico no meio elétrico por íons cálcio. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, que nos interessa, é a gente enxergar e relembrar da estrutura de uma proteína e como da aula passada, como essa estrutura proteica, pelas suas constituições, o grau de interação que ela tem intramolecular dentro da própria estrutura da fibra, que vai criando aquela condição de estrutura quaternária daquelas proteínas, e ao mesmo tempo a estrutura pelos grupamentos que ela tem, tanto apolar quanto polar, associada aos grupamentos amino. A polar é um grupamento carboxílico polar, a interação que ela vai ter com os demais constituintes ao redor da sua estrutura. Se nós estamos falando aqui de músculo, estamos falando aqui de animal, a gente sabe que o animal, ele tem na sua constituição um alto conteúdo de água. E se nós falamos do abate, estamos separando, né, dissecando assim, separando a estrutura muscular do esqueleto em si, dos ossos, da ossatura, efetivamente nessa estrutura muscular é que nós vamos ter um alto conteúdo de água. E se a gente tem um alto conteúdo de água, essa água, ela também vai ser a responsável, vai estar ali permeando esses filamentos dessas fibras musculares. Então nós vamos ter essa movimentação dessas estruturas e a organização dessas estruturas de acordo com essa capacidade da água estar ali permeando nessa fibra muscular. Muito bem, o que a gente está dizendo com isso? Que quando nós estamos falando de uma estrutura proteica, estrutura proteica não, quando nós estamos falando de uma carne, né? de uma matéria-prima de carne, o que nós estamos vendo ali? Nós estamos vendo uma composição que basicamente é representada por 3 grandes frações, 2 delas mais significativas, que corresponde à água e à proteína, e uma terceira não tão significativa em relação às demais, mas também significativa em relação em proporções inferiores a esta, que é a gordura. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que quando a gente olha essa estrutura da carne e a gente vê algo ali, uma estrutura extremamente homogênea, composta desses nutrientes, a gente se lembra do que foi mencionado da capacidade da proteína em função das suas características de ter fração polar, vamos falar desse jeito, e fração apolar, de interagir com os nutrientes do meio que não interagem diretamente, que é, no caso, a água e a gordura, ela servir como ponte entre essas 2 estruturas. Então, o que a gente vê quando a gente olha aqui esse pedaço de carne,
o que a gente observa aqui é uma estrutura homogênea, e a gente sempre está falando que o alimento ele é um sistema de dispersão, onde a gente vê aqui a água dispersa nessas fibras musculares que interagem com as gorduras. E tudo isso a gente enxerga dessa forma, teoricamente, tudo ali dentro de uma estabilidade, de uma homogeneidade. E nós estamos aqui vendo essa interação dessas frações de fibra, de proteína e de gordura, tanto dentro da própria estrutura molecular, como entre as estruturas moleculares. E aí a gente vê ali filamentos que correspondem à gordura, que vão unir fibras musculares, e filamentos de gordura que vão unir internamente. Essas fibras vão estar ali associadas à fibra intramuscular. Então a gente observa isso claramente e observa, mesmo a gente vendo ali uma faixa que a gente observa que é mais constituída de gordura, ela está em perfeito equilíbrio nesse sistema. E observem que a gente não olha a água aqui, né? Obviamente, como sempre nos alimentos, a gente acaba não olhando a água, porque a água está dispersa nesse meio todo. Muito bem. O que acontece, o que a gente estava falando do impacto da qualidade da carne em relação à sua estrutura? Porque o que se deseja da carne como matéria-prima? Se deseja que seja uma matéria-prima que mantenha uma certa organização das suas fibras musculares, de tal maneira que isso seja uma carne macia. Não há interesse numa interação das fibras moleculares de tal forma que haja uma contração, ou seja, uma interação intraestrutural muito forte, ou seja, uma contração associada a uma contração. Por que eu estou aqui falando, Ed, você está gaguejando aí? Não, lógico que eu não estou gaguejando, porque eu estou tentando associar para vocês que é o seguinte: quando eu estou olhando aqui essa carne, esse pedaço de carne, pensar no aspecto do rigor mortis às vezes pode ser um pouco mais difícil de eu imaginar do que quando eu olho um animal e observo todo esse movimento. Mas tanto no animal abatido quanto nesse pedaço de carne, essas movimentações das fibras musculares, como a gente estava dizendo, ela vai acontecer. Só que nós não estamos tendo mais uma produção de energia que vai levar esse movimento de vai, contrai, relaxa. Efetivamente, no momento em que eu estou tirando, né, que eu abati o animal, que eu vou extrair essa fibra muscular, eu vou receber aquilo daquele jeito. E eu tenho que me preocupar para que na organização dessas fibras moleculares com o passar das horas não haja esse movimento, para que as proteínas façam uma movimentação de interação entre elas e, consequentemente, vão endurecendo essa estrutura toda. Entenderam a ideia? Então, o objetivo, quando a gente prepara, né, quando a gente olha isso daqui como uma matéria-prima, o objetivo é que seja uma matéria-prima com uma característica macia. E aí, a preocupação é justamente que o animal esteja numa condição que não haja uma contratura muscular que possa levar, né, a desencadear uma contratura muscular em todo animal, em alguns pontos específicos, que vá impactar na qualidade da carne. Quer ver uma coisa assim fácil de vocês enxergarem isso que eu estou falando para vocês? A gente, né, nós pessoas, nós temos, assim, as pessoas têm um hábito, fala-se para o outro, nossa, você está muito tensa, aí vai lá, cutuca o seu ombro está todo duro. Porque ainda fala assim, nossa, a musculatura está toda contraída. Então, a tensão da pessoa, consciente ou inconscientemente, leva uma contratura muscular. E isso, né, todo mecanismo fisiológico, nós não vamos entrar em detalhes aqui. Quando a pessoa, assim,
está receosa de algo, está tenso e tem receio de alguma coisa, ela tem essa contratura muscular consciente ou inconscientemente. Às vezes mais inconscientemente, depois que vai perceber que ela está tensa, que ela está toda dura e não sabe de onde veio aquilo. Nós temos um instinto natural que a gente, às vezes, não observa tanto quanto a gente observa o instinto natural no animal. Então, quando é óbvio que por mais que a gente trabalhe o animal de tal maneira que ele não chegue ao momento de abate com algum tipo de estresse, existe o instinto que, obviamente, vai levar a esse estresse. E o trabalho todo da veterinária é justamente criar mecanismos, que assim, se vocês buscarem na internet, vocês vão ver vários mecanismos de abate, de açougues, de abatedouros clandestinos, onde não há absolutamente nenhum cuidado com o animal, simplesmente vai lá e abate. Então, assim, há estudos, né, justamente para que você evite o estresse do animal, que você faça um abate mais até cuidadoso, né, não vou nem dizer humanizado, mas cuidadoso, pensando no bem-estar do animal e, consequentemente, na qualidade do produto, tá? Muito bem. E aí, o que você tem aqui? Você tem um momento, né, que ele está caracterizado aqui nesse esquema para vocês observarem junto com uma foto de micrografia, né, que você pode observar a maneira como essas estruturas, como essas fibras musculares estão se comportando. Então você tem um momento que ele caracteriza como um momento do pré-rigor, aonde a gente pode até dizer que assim, um momento natural, né, do animal, aonde, o que está acontecendo, né? Imaginar antes do abate, o que está acontecendo? Ele está tendo uma alta produção de glicogênio, normal, ali, desculpa, o próprio processo de glicólise, uma baixa concentração de ácido lático e alta concentração de ATP, uma baixa redução de firmeza e um pH que ele pode estar variando de 5,9 a 7. Quando ele diz que esse pH está variando, o que está chamando a atenção aqui para a gente? O que interessa a gente trabalhar aqui? Interessa a gente trabalhar aqui observando duas coisas. Primeiro, quem são os responsáveis por manter, assim, por variar esse pH? A gente sabe que a proteína, ela tem uma característica anfótera. Ela funciona tanto como um ácido quanto como uma base, dependendo do pH do meio, porque ela tem grupamentos tanto com características alcalinas quanto características ácidas, que vão permitir manter o pH do meio tamponado, equilibrado na faixa que está determinado, como a gente conversou na aula de proteínas. Caso você não tenha assistido, queira dar uma olhadinha, é só voltar lá no vídeo. Beleza. Quando você tem essa variação de pH, que nós estamos falando aqui de 5,9 a 7, você tem a estrutura proteica ali trabalhando, a interação dessa estrutura proteica ali com a água que está no meio, ocorrendo de tal maneira que essa estrutura proteica esteja organizada de tal maneira que a interação com a água está acontecendo na distribuição da água ali por meio daquelas fibras, como também com as próprias gorduras. Mas nós estamos falando aqui das fibras da água em maior proporção na interação dessas fibras, principalmente imaginando que isso vai estar dando uma textura específica, né? Uma firmeza assim, uma maciez própria daquele meio. Muito bem. Quando você vai e começa um processo assim, né? Que vem ou pelo estresse do animal ou pelo abate do animal, pelo estresse do animal, você vai levar a um aumento
uma modificação dessa estrutura, né, da estrutura proteica, porque você vai acabar provocando uma tensão e isso vai envolver até um processo fermentativo que vai elevar a concentração do ácido lático e também vai elevar, vai aumentar a firmeza e você, pela concentração do ácido lático, obviamente você vai ter uma redução do pH. Então vocês observem que você vai estar aqui trabalhando com o pH, você vai estar tendo uma baixa de pH, ele vai sair do 5.9 para o 5.5 e você, obviamente, pensando no abate do animal, você vai começar a reduzir o processo de glicólise, porque você já não vai estar tendo todo aquele movimento acontecendo, respiratório, que vai promover a glicólise, já não tem todos os fornecimentos e a vida ali acabou. Muito bem. O que chama atenção aqui pra gente, o que é importante no aspecto da qualidade da carne? Justamente o aumento da acidez, que vai fazer com que haja uma diminuição do pH. E isso a gente lembra que nós mencionamos que a modificação do pH, ela pode, na verdade, ela leva uma reorganização da estrutura proteica, que a gente até caracterizou como uma desnaturação proteica, que pode impactar, né, dependendo do pH e dependendo da proteína que esteja ali, até chegar naquela carga nula e acabar completamente com a interação no meio e aí acabar com essa possibilidade de interação. E aqui, o que a gente observa com isso? Que nessa reestruturação da estrutura proteica, vai haver um impacto quanto à interação com a água. E isso vai ser, lembrando que nós temos nas fibras musculares aquele movimento de contratura, relaxamento, sem pensar em tudo que está acontecendo aqui no meio da interação com a água. Só o movimento natural de contração e relaxamento. Acabou a produção de energia para promover esta movimentação, contrai, relaxa, com a alteração do mecanismo que vai levar ao processo da fermentação lática, a produção do ácido lático, este movimento vai chegar a um ponto em que ele não vai voltar, né, como a gente já falou, ele não vai voltar ao seu deslizamento natural e ele vai interagindo, se organizando. Esta modificação do pH é um impactante para essa própria interação, lembrando que a gente tem ali íons cálcios responsáveis por todo esse movimento muscular e essa alteração do pH vai impactar também na própria disponibilidade dessas cargas elétricas no meio para esta movimentação e aí você vai aumentando a firmeza dessas texturas, dessas fibras, justamente porque você vai impedindo este deslizamento do vai e vem, contrai, relaxa. E a gente vai observando a diferença como isso aqui está se comportando nas diferentes fotos que estão sendo apresentadas ali. Muito bem. Quando você chega a um ponto do rigor mortis, que aí é aquela que traz a rigidez cadavérica, você tem um movimento que já é irreversível. Isso já não tem mais, ele já contraiu completamente, já interagiu completamente, você não tem mais como voltar e acontece essa rigidez. E esse movimento, né, esse caminho, essa curva, o que você tem que justamente fazer é evitar, assim, retardar ao máximo o tempo para ocorrer esta tensão dessas fibras, ou seja, para que essa firmeza se estabeleça. Pós-rigor mortis, justamente pelas
reorganizações pelo próprio comportamento das proteínas e todo o mecanismo que vai estar acontecendo no meio, você começa a ter degradação acontecendo ali. Nesse processo de degradação, você volta você volta a baixar, né? Você continua reduzindo o pH, você tem aí essa redução do pH, ela vai levar à desnaturação proteica, como está escrito aqui, para o que vocês estão vendo. Você, além disso, você tem ações, você tem enzimas trabalhando no meio que vão... o próprio pH pode acelerar alguns processos de proteólise e você vai acabar modificando completamente a organização estrutural desse produto. E aí, aquela tensão que existia vai voltar a ficar mais... A tensão vai diminuir e você vai voltar a ter aquela estrutura, aquela textura mais macia, que obviamente não é nas mesmas condições organolépticas e funcionais, digamos assim, do início. O que eu quero dizer como organolépticos e funcionais? Porque se eu estou quebrando toda a estrutura da proteína e com a mudança do pH, com a própria microbiota do meio, eu começo a promover reações de degradação, tanto proteica quanto lipídica, e aí eu passo a ter um processo oxidativo contínuo ali acontecendo, eu começo a liberar e a quebrar todas essas estruturas, perdendo as características funcionais e também perdendo as características organolépticas no que diz respeito até o aspecto do sabor do produto. Muito bem. De uma maneira geral, o que a gente observa aqui nesse período de rigor mortis, né, que ele caracteriza, está acompanhando aí o tempo para acontecer o rigor mortis. Então, esse tempo do rigor mortis, ele é estabilizado de 6 a 8 horas, então é uma preocupação que você tem nesse período do rigor mortis, que ocorre aquela rigidez que a gente estava falando, a rigidez cadavérica, e posterior a 24 horas começa a acontecer as degradações completas e aí amolecer e tudo mais. E aonde tem que se trabalhar para que você mantenha a qualidade da matéria-prima? Justamente nesse período de 6 horas. Ou seja, você tem que retardar ao máximo esse rigor mortis. Você não pode deixar que isso aconteça. Então, vocês observem aqui que dentro do que está sendo apresentado, aqui nesse diagrama, nesse gráfico, o ponto mais drástico que você tem são nas primeiras horas. Então, nas primeiras 2 horas, você tem uma mudança drástica do produto. E essa mudança drástica do produto, ela vai acabar sendo maior, mais impactante ou menos impactante, justamente conforme o tecido se apresentou no momento do abate. Então, vocês observem que a gente tinha mencionado que o pH pode estar ali no início do pré-rigor entre 5,9 e 7, e isso tem a ver ali no como é que está esse pH, teoricamente no animal, no antes do abate, e como isso vai impactar nessas primeiras horas. Ou seja, o pH normal, ele tem que estar ali em torno de 6,5, 7, que a gente viu lá em torno de 6 e pouco. Só que se o animal chega num estresse que já levou algum tipo de alteração ali no meio, o que vai acontecer pós-abate é uma grande queda de pH. E aí, isso tem a ver quanto ao estado fisiológico que o animal chegou para o abate. Então, esse preparo pré-abate do animal é de fundamental importância, porque em alguns momentos você tem como controlar
essa redução pelo tempo de evitar isso, mas observem que em outros isso daí é muito imediato. Então, o estado fisiológico do animal vai influenciar muito. E observem que é de se esperar justamente que você tenha um aumento da produção de ácido lático, consequentemente uma redução do pH, e você vai vendo ali as variações de pH que vão acontecendo até um pH 5. E como isso vai impactar na estrutura do produto, onde ele mostra que há uma alteração associada à cor do produto e também uma alteração associada à interação, assim, à percepção da água nesse produto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós temos aí uma classificação em relação ao produto, a matéria-prima produzida pós-abate, classificada como uma matéria-prima PSE, DFD, associada a essa textura, à cor e ao comportamento de interação com a água em função da queda de pH. Porque o que você pode ter? Lembra que a gente comentou que você tem lá a interação da proteína com a água e no momento que você faz uma modificação, né, que a gente vai dizer da própria desnaturação proteica, reorganização da sua estrutura proteica, você vai liberando a água que está ali dentro. Então, você vai permitindo que essa água fique mais livre, então ela começa a exudar. Então, você acaba tendo um produto que possa ser macio, exudativo, mas ele pode perder uma coloração justamente por você ter uma água mais dispersada e, de certa forma, isso impactando na cor, no sentido, não está diluído, mas no sentido da intensidade da cor sendo passada, ok? Um outro aspecto é que você pode ter um momento da morte do animal que já estava com um grau de interação, de contração muscular forte pelas alterações, pelo estado fisiológico do animal, e essa contração dessas fibras já provocar um produto que seja firme, seco e escuro. Por que seco? Porque aí você tem aquela estrutura proteica, aquelas fibras proteicas de tal maneira organizadas que a água que está ali dentro interagindo com essas fibras moleculares, com as fibras proteicas que não deixam de ser moleculares, elas acabam não tendo mobilidade, então você tem um aspecto de secura porque a água ficou completamente imóvel dentro dessa estrutura. Ela está ali interagindo, ela não saiu e aí secou toda essa estrutura. E o aspecto escuro acontece também pelo fato de você não ter uma troca de luz, porque lembram que a gente comentou sobre na época das frutas, justamente que você tem assim uma intensidade de cor associada a uma capacidade de absorção e de transmissão de energia que na região do visível vão dar diferentes comprimentos de onda de coloração. Então nós estamos aqui falando de um aspecto que você acaba não tendo uma interação luminosa que permita a intensidade de cor aparecer. E também associado à própria barreira física que está sendo provocada pela ausência da água, tá? Isso aqui é uma figura trazida aí de um estudo vinculado a suíno, onde eles fazem, né, um estudo tentando fazer algumas modificações, conhecer uma parte genética justamente para diminuir essa capacidade de retenção de água e, consequentemente, evitar a formação da carne DFD. Observe uma coisa aqui interessante quando ele fala ali do pH isoelétrico. Lembrem que o pH isoelétrico é onde a gente está caracterizando uma total
carga, ou seja, uma carga nula, automaticamente uma desnaturação completa, como a gente foi falando lá em cima. Só que quando, por que eu não fixei a desnaturação completa, digamos assim? Porque quando você já sai de uma parte quaternária, vai mudando para a terciária, qualquer mudança nessa estrutura também caracteriza um processo de desnaturação proteica. Mas, quando você chega naquele ponto elétrico, essa visão da desnaturação, que você efetivamente perde total capacidade de interação e separa completamente aquela estrutura do meio, que também vai impactar em todos esses aspectos das interações, conforme a gente está mencionando aqui. Bom, então dessas carnes que são apresentadas aqui para vocês, como nós estávamos falando, e aí ele tem aí a carne normal, que é uma carne rósea, firma, não exudativa. Então é onde você está, onde você promoveu o estado fisiológico ideal do animal, que no momento do abate você produziu essa carne. E você, tendo condições fisiológicas que você acaba, algumas são controladas, outras não. Vocês viram no slide anterior que até estudos tentam compreender a estrutura genética para ver o que pode ser levado para evitar o processo de um comportamento, né, de obter um produto de melhor qualidade. Nessas condições você acaba produzindo uma carne escura, firme, seca, ou uma carne pálida, exudativa e completamente assim, que não é nem macia, aquela carne quase que pegajosa. Só que tem uma coisa que é o seguinte: aqui nós estamos vendo um aspecto associado à intensidade de cor da carne, vinculada ao estado fisiológico do animal na produção dessas carnes, né, com essas diferentes classificações PSR, RFN e FD. E vocês observam aqui que vocês têm uma escala de cor aplicada. Só com essa escala de cor você consegue identificar qual é a qualidade da carne que você tem. Só que isso aqui também pode dar para você uma visão um pouco diferente, que é a seguinte: isso aqui, obviamente, se você está falando do mesmo animal, você está controlando essa intensidade de cores de acordo com a característica da carne. Só que essa cor, você pode ter um olhar diferente associado a essa cor, pensando em diferentes tecidos musculares de animais diferenciados que também vão influenciar na cor da carne. Óbvio, mas não é o que nós estamos vendo aqui. O que ele está mostrando aqui é um padrão de cores, que a partir desse padrão você consegue identificar a qualidade da carne apenas por essa cor. Então você vai associar as condições ideais e obviamente isso vai estar vinculado à própria textura e tudo que está associado, não só à mudança da coloração, como a mudança da textura, e a mudança da textura obviamente está associado ao grau de interação da água, promovendo ou uma exudação ou uma secura do tecido pela firmeza das fibras musculares. E aí, como eu estava dizendo para vocês, que vocês podem olhar isso aqui pensando, mas tem outras carnes que têm outras cores. Óbvio, porque aí nós estamos falando que nós temos um pigmento nas carnes que é a mioglobina, e dependendo do tipo de animal, você tem isso em maior proporção ou menor proporção. Por isso que a gente chama aquelas carnes vermelhas, carnes mais brancas, que vai de acordo com a concentração da mioglobina. E aqui também é um fator de extrema importância que não tem mais a ver com o que nós estávamos falando no aspecto das qualidades da carne, PSE e DFD, e sim com as alterações químicas que podem levar a uma modificação do tecido muscular da carne em função de uma oxidação dessa estrutura da mioglobina. Por quê? Porque a mioglobina
hemoglobina, ela tem na sua estrutura química o ferro, e o ferro, ele pode passar por um processo de oxidação. O ferro oxidado, ele dá uma coloração amarronzada ao produto, e aí nós temos a formação da metabioglobina. O ferro com oxigenado, ele vai dar a formação de um composto chamado oximioglobina, que tem uma coloração avermelhada. E quando a gente faz um aquecimento naquele tecido muscular, em que o aquecimento vai levar à desnaturação proteica e, ao mesmo tempo, essa desnaturação favorecer a oxidação do ferro, nós vamos ter aí a carne marrom, que é a característica da carne cozida. Então, a cocção leva à transformação da cor da carne em função da própria desnaturação e a oxidação do ferro. No aspecto da qualidade da matéria-prima, esse é um dos parâmetros de maior importância na compra de uma matéria-prima. As pessoas têm uma percepção que o que é mais importante é comprar uma carne bem vermelha, que é a carne ideal. Efetivamente, a carne bem vermelha, ela pode ser uma carne, assim, você pode intensificar a cor vermelha pela própria oxigenação que você vai provocar naquele meio e garantir a permanência do ferro na forma ferrosa. E aí, essa oxigenação não é algo assim, você tem substâncias que podem acelerar esse processo de oxigenação e levar essa cor da carne vermelha, que efetivamente nós não podemos dizer nem que é a cor natural, porque a cor natural da carne é uma cor mais púrpura, tá? E essa modificação vai levar elas são provocadas por essas condições. E você tem um aspecto que a carne, por exemplo, a carne embalada a vácuo, ela tem uma coloração muito específica, porque ela ia estar completamente com a ausência do oxigênio, e aí você tem aquela coloração muito específica da carne a vácuo, e ela acaba sendo uma carne desoxigenada. Então aí vem a deoxibioglobina, e aí acaba formando aquela cor um pouco mais intensa. Bom, isso aqui é uma característica importante porque é um dos parâmetros de qualidade que a gente mais vê, porque acaba que são coisas fáceis da gente provocar usar agentes que vão acelerar, evitar esse processo, a carne passando por um processo de oxidação do ferro, e você usar agentes redutores para garantir aquele meio redutor de tal maneira que o ferro se mantém na forma de ferro 2 e a carne ficando uma carne mais vermelhinha. Bom, é importante a gente falar aqui que nós temos no processo de hidrólise das proteínas, nós temos também a formação de aminas biogênicas. Isso acaba acontecendo por ação microbiana, isso é uma coisa assim extremamente comum em peixes, né, em pescados, a gente percebe isso mais rapidamente, mas pensem que o que a gente tem aqui, a gente tem uma atividade microbiana que favorece o processo da produção das aminas biogênicas, como também a gente acaba tendo um processo de autólise que a gente até já mencionou anteriormente em função das próprias degradações. E essa produção dessas aminas biogênicas que acabam tendo respostas as pessoas acabam desenvolvendo, né, algumas reações a essas substâncias que pode acontecer, obviamente também não é algo desejável. Muito bem. Outra
fração que nós falamos de 3 frações, né? Falamos aqui da degradação das proteínas mantendo a estrutura proteica em função da sua estabilidade, uma preocupação de não ter rigor mortis. Obviamente não chamamos muita atenção por um aspecto de putrefação, mas certamente o que a gente tem ali, como a gente mencionou, a presença das aminas biogênicas, ela é um indicador de degradação proteica por atividade microbiana ou até por atividade enzimática. Mencionamos também as alterações associadas à coloração, que também envolve a fração proteica. E lembrando que nós tínhamos mencionado que aqui nós temos 3 frações, 3 constituintes na carne em maior proporção: água, proteína e gordura. A água, o que chama a atenção pra gente, a gente não tem como, assim, se você quer um in natura, você não tem o que fazer. Mas a ideia, pensando no conteúdo de água, é que você diminua a atividade de água de tal maneira que você reduza a atividade microbiana e também reduza as reações químicas, né? As atividades enzimáticas, etc. e tal. Uma forma, assim, uma forma da gente observar um meio de aumentar a vida de prateleira desses produtos, evitar até o rigor mortis, porque o rigor mortis nada mais é do que todos esses processos químicos acontecendo, obviamente, fazer essa redução da atividade de água, e o clássico é a partir da aplicação de redução de temperatura, se eu estou pensando no consumo da carne in natura sem alteração na sua composição. Mas eu tenho outros mecanismos de redução da atividade de água, como por exemplo a carne de sol, a carne seca, que você adiciona o soluto e faz uma eliminação, na verdade eliminação não, desculpa, uma redução da fração de água ou uma imobilização da fração de água para reduzir a atividade de água, como é o caso que acontece nas carnes secas. Mais diferente a fração de gordura, obviamente a gente tem uma preocupação em função da fração de gordura, porque você está ali tendo as condições de ocorrer as degradações lipídicas, tanto degradações hidrolíticas como degradações oxidativas, que nós vamos chamar mais atenção quando nós vamos voltar, né, relembrar esses conceitos e esses mecanismos quando a gente for falar dos alimentos fontes de lipídio. Aqui o que é legal da gente chamar atenção é em função das diferentes concentrações de gordura para os diferentes tipos de animais que são fornecedores dessa matéria-prima, e mais ainda os diferentes perfis de ácidos graxos poliinsaturados associados a esses diferentes animais, que obviamente isso daí tem uma grande importância para todos nós, cientistas de alimentos, mas principalmente os nutricionistas. O que é legal da gente ver aqui, que quando nós estamos falando desses perfis diferenciados dos ácidos graxos, a gente tem que ver qual é a tendência em função da sua composição em relação a uma degradação oxidativa pela presença em maior proporção de ácidos insaturados, e os tipos de ácidos insaturados conjugados ou não, que também podem favorecer esse processo oxidativo. Então isso também faz com que a gente perceba uma preocupação na estrutura daquele produto no aspecto oxidativo, que a gente pode não sentir diretamente associado à fração lipídica, mas o meio oxidativo também vai levar a uma degradação proteica. E é isso que a gente traz aqui, justamente quando a gente observa o que vai estar
quais são as transformações que vão estar acontecendo nesta matéria-prima quando a gente começa a pensar nas diversas reações que podem estar ali ocorrendo com um processamento dessa matéria-prima. Então, o processamento dessa matéria-prima envolvendo calor, a gente vai ter, dentro da própria matéria-prima, uma fração de carboidrato, mesmo que pequena, que vai favorecer a reação de Maillard, porque ali nós vamos estar tendo a presença de grupamentos amino, dos aminoácidos, das proteínas, com a presença de açúcares redutores, e lembrando que a reação de Maillard pode seguir por outros caminhos que não seja só nessa condensação. Junto com esse processamento, que nós vamos ter essa reação de Maillard acontecendo, nós, com o aquecimento, nós vamos estar provocando um processo oxidativo lipídico e consequência dessas duas reações que elas caracterizam reações de alterações e degradações dessas matérias-primas, ao mesmo tempo são as reações responsáveis pelo flavor dessas matérias-primas respectivamente após os seus processamentos. Por que eu estou falando isso? Porque na reação de Maillard, já foram, com a reação de Maillard acontecendo, e a reação de Maillard acontece assim, em todos os processos de preparo de carne, e já foram identificados mais de 200 compostos voláteis, aromáticos, durante o processo de cocção de carnes. E a própria reação de degradação lipídica, ela também vai levar à produção de compostos aromáticos. Então, todos esses compostos acabam sendo responsáveis pelo flavor dessa matéria-prima, conforme a gente está apresentando aqui. Só que a gente também tem que lembrar que, paralelo a essas reações, com essa visão do preparo da carne, a gente tem, dependendo do processo todo que a gente vai provocar nessas degradações que vão acontecer, a gente tem a produção de aminas biogênicas, a gente tem a alteração da coloração, que vão estar associadas a essas modificações, e obviamente a gente tem uma mudança de textura. Então, uma coisa que é muito importante a gente sempre mencionar a respeito do preparo da carne é justamente a gente evitar nessas transformações de tal maneira que haja desnaturação proteica e ela acabe tensionando e produzindo aquela textura extremamente firme. E por quê? Por liberar a água e acabar fazendo a reorganização estrutural entre elas. Então, sempre é orientado que se trabalhe com temperaturas baixas no preparo de carne, temperaturas bem baixas no preparo de carne, para que na temperatura baixa, essa modificação de textura ela vai acontecendo lentamente e você não vai perdendo totalmente a interação com a água, vai mantendo aquela textura mais macia. E também é um mecanismo da gente entender que quando a gente quer novamente aquecer uma carne, coloca um pouquinho de água, mas dependendo da textura que a carne já está, ela não vai voltar nunca a ficar macia. Mas se você preparou essa carne em temperaturas mais baixas e não provocou uma interação irreversível, aí você consegue que essa água seja aderida, né? Ela seja absorvida pelas fibras, e essa absorção da água pelas fibras ela vai aumentar o espaçamento das fibras, a entrada da água, obviamente melhorando aí a maciez. Muito bem, o que a gente tem de controle de qualidade quando a gente fala de matéria-prima in natura? Matéria-prima in natura, basicamente, o nosso controle de qualidade está associado a observar a produção de ácido lático. Lembram que a gente mencionou lá que o que você vai ter é um aumento da produção de ácido lático, e nesse aumento da produção de ácido lático você vai tendo lá algumas modificações estruturais da matéria-prima.
Nessa modificação estrutural da matéria-prima, das proteínas dessa matéria-prima, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, lembra que a gente mencionou? Que a gente tem grupamento amino e grupamento carboxílico numa proteína em função dos seus aminoácidos. Dependendo de como você promove pela redução do pH, pela produção do ácido lático, conforme for o meio, conforme as coisas estiverem, conforme o ponto de quebra dessas estruturas proteicas e as ações não só químicas como também microbiológicas no meio, você pode, para um ajuste até do pH, justamente lembrando que ali nós estamos falando de uma substância que tem propriedade anfótera, pode ocorrer um pequeno aumento do pH, assim, o pH inicialmente ele abaixa, vai para pH ácido, mas pode ocorrer um aumento do pH justamente pela própria estrutura proteica se comportar ali como uma base e neutralizar aqueles ácidos, e isso também pode levar a um comportamento de, assim, as hidrólises acontecendo de tal maneira que você libere o grupamento amino. Então, você pode ter, em alguns momentos, e são momentos às vezes mais lábeis de se observar, a liberação de amônia, e você identificar isso nas provas de controle de qualidade do produto in natura. O produto in natura, normalmente, o que você faz é uma medida de pH, você faz uma medida de temperatura do controle de qualidade, se você vai observar isso num supermercado ou numa fonte de um distribuidor uma fonte que receba, né, por exemplo, uma central de abastecimento de várias lojas, de você observar esse produto, ou no carro, no frigorífico, você tem que fazer uma medida de temperatura da carne e não interessa a temperatura externa, interessa a temperatura interna, obviamente, porque se a temperatura interna está compatível, a externa também estará. Então, você tem uma medida de temperatura e você tem uma medida de pH. Essa medida de pH, ela estando, assim, vocês viram lá que a gente falou que o pH normal pode ir de 7 a 5,9, depois desce até um pH 5,5 e depois que chega até o momento da desnaturação, o pH já está 5. Então, o que acontece? Quando você tem um pH ácido, você não sabe se você está nessa condição de você estar no início por ter muita produção do ácido lático ou se você já está numa condição de degradação tal das proteínas que você já está com pH extremamente básico, ácido já não tem mais como reverter. Você não tem como diferenciar isso, se é uma carne normal ou se é uma carne que já está no estado avançado de degradação. Quando você tem um pH mostrando que é um pH alcalino, que vai caracterizar esse ajuste, né, pelo comportamento anfótero da proteína e liberação, que pode até haver liberação de amônio, o pH alcalino é um pH que realmente caracteriza uma carne em processo de degradação. E esse pH alcalino, saindo aí, acho que na legislação já estabelece acima de 6,8, 7, 7,2, isso já é uma carne imprópria para consumo. Então o pH, ele só vai ser conclusivo para você numa carne in natura se ele estiver alcalino. Se ele estiver ácido, ele não é conclusivo. Ele não é conclusivo. Agora, se você tem um pH-metro em que você consegue identificar uma faixa de pH que aquele produto está, aí sim ele pode ser conclusivo. Porque se você tem um pH, ele até estabelece assim, um pH abaixo de 6, 6,2, abaixo de 6,2 até uma faixa de 5,8 a 6,2 é uma carne que tem que ter um consumo de imediato. Abaixo de 5,5, aí já é uma carne própria para consumo.
Acima de 6,2, aí é uma carne, de 6,2 até 7 é uma carne, ok, normal. Então, se você tem um pH-ômetro que tem essas faixas de pH e você consegue medir efetivamente o pH e não só dizer se está no meio ácido ou no meio alcalino, aí você pode chegar a uma conclusão. Existem fitas de medidas de pH com essas faixas menores. A gente tem a ficha universal, que na verdade ela vai variar de 5 a 6, então ela não vai me dar essa precisão. A gente tem o papel de tornassol, que faz um teste qualitativo, né, por medida de pH, só para saber se o meio está ácido ou alcalino. Obviamente, se tiver alcalino, aí ele me traz uma conclusão que realmente é uma carne própria para consumo, mas se tiver ácido, ele não me traz o laudo conclusivo. E esse pH, essa medida de pH com o papel de tornassol, faz parte do que nós chamamos dos testes, das provas de Eber. São 3 provas qualitativas que vão, no conjunto delas, identificar se eu tenho um produto que está em processo de degradação ou não. Então, como eu disse para vocês, o papel de tornassol, alcalino ou ácido, estando alcalino, já sei que é um produto que está numa degradação, com a liberação aí até de grupamento amônia, então é um produto impróprio para consumo. Com o pH ácido, eu não sei em que momento ele está, se ele está adequado ou se ele já está em estado avançado de degradação. E aí, lembre que a gente estava falando, né, que aí produziu ácido lático, baixou o pH, então houve aquele comportamento, naquele comportamento das proteínas para se organizar ali, produziu, liberou amônia, estabilizou a temperatura, degradou, liberou amônia. Nesse processo de liberar amônia, eu posso ter sim uma produção de amônia. Então existe uma prova de Eber que é justamente para ver a presença do amoníaco, aonde você põe num tubinho de ensaio uma solução de Eber, um reativo de Eber, que é um meio que tem ácido clorídrico e meio etéreo, e você pega e coloca na pontinha assim de um arame um pedacinho de carne e vai colocando dentro do tubinho de ensaio. O que você vai olhar? Você vai olhar só para a carne. E você não vai querer que ela mergulhe lá naquela solução, não. O que você quer é, naquele vapor que você tem ali evaporando ácido clorídrico, você quer que haja uma reação no vapor, no meio gasoso do ácido clorídrico com a amônia, que ela também é um vapor. E aí, quando eles vão reagir, o que vai acontecer? Vai formar um sal que já não tem essa capacidade de ficar na forma de gás. Então, ele vai formar uma fumaça, porque é como se fosse uma precipitação. E aí, a presença dessa fumaça, você vai identificar como uma presença de amoníaco. Bom, em primeiro lugar, que nós não vamos estar olhando ali um gelo seco formando uma fumaça, um monte de fumaça, não é assim. Então, você vai vendo filetezinhos brancos saindo, porque não é a não ser que a carne esteja realmente nessa fase muito forte, porque imediatamente a própria organização estrutural vai levando a degradação novamente dos compostos, aí nós já temos a oxidação lipídica e aí nós já vamos estar tendo o meio novamente todo alcalino, todo acidificado. Então, a presença do amoníaco certamente também indica uma carne imprópria para consumo, com certeza absoluta. Então, o pH não é conclusivo, se ele é ácido, ele não é conclusivo. O amoníaco, se é sim, é impróprio para consumo. Se é não, eu também não posso dizer que está ok, só precisa de provas microbiológicas, eu tenho que avaliar o conjunto. Aí, nesse processo de degradação das proteínas, né, que já está acelerada e começa a quebrar tudo, as reações químicas, desnaturação, e aí vai quebrando toda a cadeia, você vai tendo liberação para o meio dos grupamentos sulfidrílicos. E aí você avalia a presença desses grupamentos com esse teste de gás sulfídrico.
Como isso aqui é feito? Você põe no Erlenmeyer uma solução de pomblito de sódio e, na verdade, desculpa, bobagem, esquece. Você pega o Erlenmeyer e coloca dentro do Erlenmeyer carne fracionada. E você tapa o Erlenmeyer com um papelzinho, com papel de filtro, uma tampinha de papel de filtro, só que aí na parte interna da tampinha do papel de filtro você põe ali gotinhas de pomblito de sódio, tá? Na2PB. E aí você põe ali para aquecer. O que vai acontecer? Os vapores que vão estar sendo formados pelo processo de cocção vão entrar em contato com essa superfície da tampinha de papel de filtro com o pomblito de sódio. E aí, se você tem ali presença compostos sulfidrílicos sendo evaporados, eles vão entrar em contato e vão se precipitar na forma de sulfeto de chumbo. E aí, quando você tirar a tampinha, você vai olhar a parte de dentro da tampinha. Se ela tiver manchas escuras, caracteriza a presença do sulfeto de chumbo e isso é proveniente de uma degradação da proteína. Então, nessas provas de Eber, o que a gente tem? pH ácido, sozinho não me diz nada. pH alcalino, já me diz que é impróprio. Presença de amônia, já me diz que é impróprio. Presença de gás sulfídrico, já me diz que é impróprio. pH ácido com presença de gás sulfídrico, degradação avançada. Então, efetivamente, essas técnicas da prova de Eber, ela só não me diz que é impróprio se o pH estiver ácido, se a amônia estiver ausente e se o gás sulfídrico der negativo. Ela não vai, nesta condição, pH ácido, ausência de amônia e ausência de gás sulfídrico, vai indicar para mim uma qualidade físico-química boa. Mas, para que eu tenha certeza que o produto está apto ao consumo, são necessárias provas microbiológicas. Beleza? Na parte de alimento, de carne in natura, a gente faz isso no laboratório. Agora, o que eu estava falando era o seguinte: existem fitinhas de pH que elas têm também faixas pequenas de pH que você, se tiver no restaurante, compra do fornecedor e quer ter certeza que a carne que chegou na sua unidade de alimentação e nutrição é uma carne de boa qualidade, é um testezinho muito rápido. Você pega o papetinho de pH, coloca na carne, que ela já tem umidade suficiente para aderir, deixa ali um minutinho, tira e observa, e pela cor que vai ser formada e a faixa de pH que é dada, você vai saber qual é a faixa de pH que está na sua amostra. E com os parâmetros da legislação você vai saber se isso aí está ok ou não. Ok ou não. É um testezinho interessante que você pode ter no seu dia a dia aí da sua unidade de alimentação e nutrição. Muito bem. Aí a gente entra nos produtos derivados de carne. Quando a gente entra nos produtos derivados de carne, nós temos aqui um exemplo aqui da mortadela, que ele mostra pra gente as características físico-químicas. Nessas características físico-químicas, ele dá um limite máximo de carboidratos totais. E no caso da mortadela, da mortadela do tipo Bolonha italiana, ele dá um limite máximo bem mais reduzido do que as mortadelas que não são desses tipos. Ele dá um limite máximo de amido, um limite máximo de umidade, um limite máximo de gordura e dá um limite mínimo de proteína. Então, observem que coisa interessante, que quando a gente falou que a carne ela tem em torno de 20% de proteína, 65% de água, 5% de gordura, foi mais ou menos isso que a gente falou, 70% de água
e 5% de gordura, observem que esta matéria-prima vai produzir um produto derivado dela, que é a mortadela, aonde ele estabelece um mínimo de proteína. E observem também que a gente não precisa conhecer profundamente a tecnologia de preparo desse produto, mas a gente já entende que este produto é um produto que é permitida a adição de amido, ok? E até de gordura, porque a gordura da carne não vai chegar nessa proporção. E aí, o parâmetro de qualidade para que ele seja um produto derivado da carne e substituto da carne para ser uma fonte de proteína é o teor mínimo de proteína. Então, a gente tem um controle aí grande dos aditivos que são permitidos, mas tem que ter um controle para garantir o mínimo proteico. E, obviamente, para a produção desses produtos, sempre se considera uma carne de boa qualidade, porque senão você também vai acabar não tendo a matéria-prima que vai produzir assim, o teor de proteína compatível ao que você deseja, por exemplo, se você trabalha aí com algumas partes das carnes não nobres. Muito bem. Quando a gente entra aqui no outro subproduto, que é a salsicha, observem também que ele estabelece limite máximo para amido, carboidratos totais, umidade, gordura e um mínimo de proteína. Muito similar ao que a gente estava vendo anteriormente no caso da mortadela. A única diferença da composição para a mortadela aqui é que no caso da salsicha, ele estabelece o máximo de amido somente de 2%. Na mortadela, para os tipos Bolonha e italiana, 3%, e os demais, falando bobagem, os carboidratos totais aqui é 7%, na mortadela, nos tipos Bolonha e italiana, só 3%, os demais 10%, e no caso do amido, a salsicha 7%, na mortadela ele já permite 5%. Agora, observem que nós continuamos com o mesmo limite mínimo de proteína. Então, teoricamente, observando um produto e outro, quanto ao quantitativo proteico pela legislação, teoricamente, eu tenho as mesmas coisas pensando na mortadela e na salsicha. Aí a gente entra aqui na linguiça, onde ele também tem um limite máximo de umidade, de gordura. E aqui ele já estabelece uma coisa diferente das demais, onde ele estabelece um limite máximo de cálcio em base seca. E o limite mínimo, observem que no caso das gorduras, das proteínas cozidas e dessecadas, onde a gente imagina que tanto uma quanto a outra vai haver uma diminuição da concentração, né? Então a gente tem que concentrar os nutrientes, ou seja, você tem que garantir que você está tendo uma maior quantidade de produto, que você já sabe que nesse processo de cocção você vai pelo volume, você vai ter uma diferença, então você tem que ter um mínimo aí maior de proteínas nas cozidas e dessecadas. Muito bem, de certa forma, em relação à linguiça frescal, nós estamos falando de 3 produtos, mortadela, salsicha e linguiça, com o mesmo mínimo estabelecido para proteína. Mas no caso da linguiça, ele já diz para você que você tem que ter uma preocupação em relação ao teor máximo de cálcio, porque aqui a preocupação é de não usar o que eles chamam da carne mecanicamente separada. Uma carne que ela fica muito associada lá aos tendões, à estrutura óssea, que permita que ela venha
trazendo resíduos ósseos e por isso que ele tem esse controle. Bom, de uma maneira geral, nos produtos derivados de carne, a gente também mantém os mesmos testes de qualidade das provas de Haber, o pH, a presença de amoníaco e o teste de gás sulfídrico, que nós já mencionamos, o que eles acabam dando de interpretação em relação à qualidade do produto, do que diz respeito à integridade da matriz proteica. E aqui é óbvio que se ele estabelece um limite máximo de amido, a legislação, a gente tem que analisar esse limite máximo. E como o limite máximo ele é no máximo 5% que foi estabelecido aqui para a mortadela e a salsicha 2%, é uma concentração pequena que é facilmente hidrolisada, podendo ser analisado tanto pelo método de Fehling quanto pelo método enzimático. Certamente a hidrólise não é uma hidrólise como a gente fez na hidrólise de sacarose, que em 2 minutos hidrolisou. Aqui, para se preparar esta amostra, a gente promove uma separação das proteínas, precipitando assim as proteínas para que elas não interfiram nas análises, porque as proteínas solúveis elas também vão ter a capacidade de atuar nesse processo de redução do Fehling. Então a gente separa as proteínas que carregam as próprias gorduras e deixa na fração solúvel a fração de carboidrato digerida. Então o amido, isso tudo em meio ácido, com reagentes específicos, e o amido ele acaba sendo totalmente hidrolisado, mas a gente trabalha com isso aí. A técnica manda fazer hidrólise por 2 horas, hidrólise ácida por 2 horas. Óbvio que você tem mecanismos mais rápidos se você faz a hidrólise do amido por ação enzimática, só que certamente os reagentes não são tão baratos quanto uma hidrólise ácida, mas é extremamente possível. Uma outra coisa que é muito feita também, e a legislação estabelece como uma técnica de controle de qualidade, no caso dos embutidos, é a presença de ácido sórbico, porque no revestimento externo é possível adicionar ácido sórbico como um agente conservante, mas tem que ter uma concentração que ele não pode ir para o miolo. Então, quando a gente faz essa análise, a gente tem que extrair o revestimento externo e analisar o miolo, por exemplo, das mortadelas, que a gente não deve comer aquela casquinha e só o miolo, porque teoricamente a casquinha tem essas substâncias para garantir a segurança do produto, a inocuidade do produto, e a gente não tem necessidade de consumir. É muito comum nas carnes in natura, a gente lembra que eu comentei a presença de alguns tipos de substâncias que podem aí interferir na coloração para que possa o meio estar num potencial oxidativo para a hemoglobina estar na sua forma oxigenada e manter aquela cor avermelhada. Então, evitando que ela fique na sua forma clássica, então, desoxigenada, digamos assim. Então, uma delas é a presença de sulfito. Só que para você avaliar a presença de sulfito, você tem que ter a certeza que o teste de gás sulfídrico deu negativo, porque ele é um interferente nessa análise. A prova de sulfito é uma prova qualitativa, onde efetivamente há uma reação entre o dióxido de enxofre produzido nessa reação do sulfito com ácido clorídrico, e aí esse dióxido de enxofre a gente consegue identificar pela formação desse cloreto de cromo que você
você vai ver uma modificação da cor desse indicador de cromato de potássio. Ele tem uma coloração meia alaranjada e há uma modificação da cor, e essa modificação da cor identifica a presença de sulfito. Só que isso só é verdadeiro se a prova de gás sulfídrico der negativo, porque a própria prova de gás sulfídrico vai promover também a redução do dicromato de potássio, ok? Muito bem. Aqui é interessante para vocês observarem, porque nós estamos falando de coisas aqui, são testes qualitativos, testes simples, que o controle acaba sendo muito da parte de produtos de origem animal, muito toda a responsabilidade de veterinários, mas para vocês verem, assim, estudos recentes mostrando a avaliação do frescor e pesquisa de sulfitos em carnes pré-moídas e almôndegas comercializadas em estabelecimentos varejistas de Uberlândia, Minas Gerais. E o que eles concluíram? Concluíram que o sulfito não estava presente em nenhuma carne pré-moída. Isso era um grande problema de carne moída. Antigamente a gente comprava carne moída direto, hoje em dia ela não tem que ser moída na hora. A gente sabe que em alguns lugares o próprio equipamento ainda apresenta sujeiras, mas a ideia é que você não fraude a carne com sulfito para que ela não degrade, porque com a carne moída você aumenta a superfície de contato para contaminação microbiana, então você tem ali uma grande facilidade de degradação. E aí, por isso que é proibido a venda de carne moída, a não ser que ela esteja embalada adequadamente, como a gente vê essas carnes moídas, mas todas em embalagem, e a embalagem já protege a carne. E aí, ele já apresentando o teste de sulfito positivo em todas as almôndegas comercializadas. Aqui o que é legal, obviamente que acredito que as pessoas tenham tido essa preocupação nas análises, mas às vezes a gente fazendo aí um TCC, um testezinho, a gente não tem um olhar químico nessa história das interferências, porque dependendo se essas almôndegas têm algum tipo ali de ingrediente, como né, assim, um aditivo sendo adicionado, um condimento que tenha essa capacidade de promover a redução de cromato de potássio, ela vai ser um grande interferente na análise. Então isso é um alerta, porque isso foi um trabalho publicado numa revista mais pontual e às vezes a pessoa não tem essa percepção. Não estou dizendo que não tem, não observei o trabalho todo, só estou trazendo essa informação para vocês verem que são análises corriqueiras atuais e que realmente existe uma preocupação em relação à fraude pela presença de sulfito. Bom, nós começamos a nossa aula, onde eu disse para vocês que eu botei aí nessas duas aulas aí associadas à proteína, músicas que trouxessem a gente para uma raiz. Porque nós temos aí uma grande discussão a respeito do uso dos alimentos de origem animal. Não cabe aqui, de jeito nenhum, eu defender caminhos A, B ou C. Cabe aqui eu mostrar algumas informações para vocês e, a partir das informações, vocês observarem e analisarem e quem sabe, vocês terem os grandes precursores de boas modificações e ideias para esse quadro alterar. Em primeiro lugar, quando a gente fez o comentário lá a respeito do abate, que a gente foi falando, vocês lembram que eu mencionei que no abate a gente acaba fazendo um abate, tem diversas formas de abate, a maneira que se vem pensando é sempre o abate mais preparado, adequado e tudo mais. Então, você já deve ter ouvido falar da carne de kosher, eu não sei se é assim que se fala, que é a carne que o judeu consome. Mas, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque existe todo um aspecto filosófico que o responsável pelo abate do animal
não é qualquer pessoa, tem todo um aspecto filosófico envolvendo nisso, mas, e parte, né, de um princípio filosófico onde o animal permite ser usado em prol, assim, o animal se doa para a alimentação daqueles indivíduos, digamos assim. E, ao mesmo tempo, quando a gente traz aquela imagem também do homem, né, do índio na terra primitiva, também a própria relação nesse processo é uma relação muito diferenciada da caça, né, a caça, das alternativas, etc. e tal. Enfim, existe um aspecto filosófico do uso, sim, do animal como sendo fonte de alimento do homem. Teoricamente, né, na rede, assim, na cadeia alimentar, não necessariamente eles fazem parte da nossa, né? Isso é uma questão filosófica, cultural e de visão também. E, ao mesmo tempo, num aspecto de sustentabilidade para o nosso mundo, só no olhar, não estou nem no olhar da produção do gás carbônico, que está tendo uma grande discussão aí no consumo desses animais, como é na produção de gás carbônico, mas numa produção de consumo de água para realmente, né, a existência e o cultivo, né, como é que fala, gente? Porque cultivo a gente fala de frutas e verduras, mas assim, a produção desses animais, então vocês observam, eu achei bem interessante trazer esse quadro. É lógico que é uma referência que vem aí de um órgão vegano, mas é um alerta que eu achei super interessante da gente observar, aonde eles trazem, né, uma informação. Primeiro, a quantidade de água que é necessária para se produzir 1 quilo de carne desses animais e a quantidade de água fresca, que também é da mesma forma apresentada para os alimentos que se usam normalmente, diariamente, vinculados aos produtos de origem animal e aos produtos de origem vegetal. E aí o que é interessante é que a gente tem aí alguns produtos, né, que dentro dessa linha vegana, aonde tanto o queijo quanto a manteiga, inicialmente a gente pode pensar que efetivamente não está havendo um maltrato, né, entre aspas, ao animal. Não estou dizendo que o fato de promover o abate é um maltrato, que obviamente as empresas buscam fazer todo um tratamento adequado, por isso aí os colegas da veterinária trabalham para isso, mas a gente pode ter um olhar inicial pensando, bom, é a partir do leite, a produção de manteiga e de queijo a partir do leite, então o leite vem naturalmente, mas aí na aula que vem a gente vai continuar essa reflexão em relação aí aos produtos de origem animal e aos produtos de origem vegetal. Isso é uma reflexão que eu entendo que todos nós, cientistas de alimentos, devemos ter, independente das linhas que a gente segue, a gente observar o que numa visão mundial, as buscas, e não assim só numa perspectiva como a gente está vendo, que também é uma alternativa, mas sai um pouco do que sai um pouco de um aspecto filosófico, digamos assim. Por exemplo, a gente está vendo que várias linhas aí de fast food estão criando as suas linhas veganas, então estão criando assim sanduíches, hambúrguer com sabor, hambúrguer feito só de vegetal, mas efetivamente você come hambúrguer achando que você está comendo carne, e só que toda a matéria-prima ali é vegetal. De certa forma, isso daí, se você quer para cuidar da sua saúde, você acha que é coerente comer um produto de origem vegetal, tá tudo certo, você só tem que saber o que foi adicionado ali para trazer esse paladar, né, essa sensação da carne. Mas
até que ponto esse é o caminho, né? Dentro da ideia, assim, por que eu preciso ficar com a ideia do sanduíche de carne se eu estou querendo fazer uma opção e falar assim, não, eu quero um sanduíche vegetal, onde eu posso criar grãos e sabores diferentes. Enfim, também são visões que cada um tem que ter a sua. Só entendo que todos nós, cientistas de alimentos, temos que observar isso com muita cautela. E principalmente nós, nutricionistas também, que lidamos no dia a dia com a orientação alimentar, esse conhecimento do alimento tem uma importância profunda quanto à sua composição, quanto à sua constituição, para que a gente possa estar atuando de forma tranquila e respeitosa a todas as linhas de alimentos, sem que a gente também estabeleça, pensando na saúde, a gente só pode seguir esse caminho. Aí a gente tem que abrir o nosso olhar e ver que existem sim vários caminhos e todos eles permitem a busca todos eles permitem alcançar uma saúde perfeita. Então são olhares que nós temos que ter de todas as formas. Aí tem que abrir bem a nossa visão. Beleza, moçada? Então esse é o nosso bate-papo de hoje. Vocês encontram aqui maiores informações sobre assuntos vinculados a alimentos, nutrição e saúde aqui no nosso canal. Também nos nossos sites vocês têm conteúdos interessantes associados a essa temática, vinculados à fraude de alimentos, ao livro que a gente já mencionou. E aqui nesse nosso canal, se você gostou desse nosso bate-papo, se você gostou dessa aula, dê um like. Se você tem querendo alguma informação ou querendo também dar aí a sua crítica para que a gente possa abordar um tema de uma forma melhor, fique tranquilo, envie uma mensagem para a gente que nós estamos aqui para aprimorar a forma de transmitir o conhecimento que a gente tem e dividir um pouquinho com vocês esse conhecimento. Não temos muito, mas o que a gente tem a gente consegue e está aqui pronto para dividir. Ok? Então, tudo de bom, gostando, se inscreva no nosso canal, mesmo não se inscrevendo no nosso canal e gostando, dá um like aí, que isso é muito legal, não é para ganhar nada, mas é apenas para a gente ter um controle e divulgar, e é muito legal a gente fazer isso. Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, tchau!